espirituais que pode ajudar no combate ao suicídio. Então, hoje eu vou usar bastante texto, então talvez eu leia bastante coisa. Por quê? Eu vou falar sobre o que está comprovado cientificamente e o que a palavra fala. Então, para mim não falar asneira, né, a gente pode usar aqui os textos, mas tá tudo certo. Então, quando a gente fala sobre disciplina, o que você pensa quando eu falo sobre disciplina? Provavelmente você pensa lá na sua mãe, quando fala, olha, você tem que ficar de castigo, ou você vai pro cantinho da punição. Ou disciplina, você pensa na matéria lá da escola que você não gostava, matemática, português. E quando a gente pensa em disciplina, a gente sempre pensa em algo negativo. Então, antes da gente falar sobre as disciplinas espirituais, a gente precisa falar o que não é disciplina. Então, disciplina não é punição. Disciplina não é algo negativo, disciplina não é prisão, disciplina não é algo que não nos traz liberdade. Então, que tudo aquilo que você associa à disciplina aí na sua cabecinha que não seja algo negativo. E aí, o que é a disciplina? Vou usar bastante textos, então talvez não dê tempo de você abrir, mas eu vou ler aqui e você vai anotando. Então, o que é disciplina? Disciplina é liberdade e é um meio para a graça. Lá em Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, a vida eterna não é quando você passa tempo quando você não semeia no Senhor, quando você não semeia nas disciplinas espirituais. Mas a palavra vai falar que a vida eterna ela é cultivada no dia a dia, nos seus hábitos diários. E muitas vezes a gente acha que, mas eu parei de ler a Bíblia um dia, tá tudo bem, eu não li. Você vai entender que, na verdade, não está tudo bem que você não lê a Bíblia um dia ou na semana inteira, você vai ver que não está tudo certo. Então, o que a gente precisa entender? Disciplina espiritual é aquilo que traz liberdade e é o meio para a graça. E aí, a gente tem 3 pontos sobre o que seria disciplinas espirituais e qual é o caminho que ela faz. Então, o primeiro ponto, o caminho para o propósito eterno de Deus. E qual é o nosso propósito eterno de Deus? Nosso propósito eterno de Deus não é ser semelhança dele, porque ser semelhança já é o efeito. Então, quando você olha para Deus, você já tem um efeito. Então, o nosso propósito eterno é amá-lo e olhar para ele. Então, quando a gente fala sobre disciplina espiritual, a gente está caminhando para o propósito eterno de Deus, que é amá-lo e ter intimidade com ele. Segundo ponto, o caminho para as profundezas em Deus. Então, as disciplinas espirituais nos levam para esse caminho de profundeza. E eu não sei se você lembra, lá na Bíblia, quando fala sobre, Jesus está falando sobre construir a casa na areia ou construir a casa na rocha. E eu, por exemplo, sempre tinha a sensação de construir a casa na rocha era uma rocha visível. Então, uma rocha que estava aqui, todo mundo estava vendo e está tudo bem. Mas o que o texto está falando é que os dois estavam na areia e não era possível ver a rocha. Mas aquele que construiu a casa na rocha era algo que estava profundamente escavado. Então, estava profundo, não era algo visível. E quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, é um caminho de profundeza. E muitas vezes a gente cai aqui porque a gente acha que a gente precisa ver aquela rocha, a gente precisa ver algo, mas o caminho para a santidade no Senhor é você escavar algo. E isso custa pra gente. A gente não quer escavar nada, gente. A gente, seja sincero, a gente custa pra gente. A gente escavar, a gente tem intimidade com o Senhor. E por isso que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Porque ter que cavar algo gera esforço. Terceiro, para vencer a natureza pecaminosa. Então, muitas vezes a gente tem pecados que a gente consegue ver, pecados que com certeza você está vivendo ali na sua vida. Você percebe um pecado e você sabe, mas tem muitos pecados que você não consegue enxergar. São pecados enraizados, são valores que você pegou ali dos seus pais e que o Senhor está ali para tratar a sua natureza pecaminosa. E todos nós temos pecados. Então, a disciplina espiritual, ela vai te levar para esse lugar de você enxergar os pecados ocultos na sua vida. E aí, trazendo então, quais são os inimigos das disciplinas espirituais? Primeiro, cultura de resultados, que é o que eu falei ali sobre a rocha. Então, a gente sempre quer ver resultados em tudo aquilo que a gente faz. Se eu vou orar, se eu vou jejuar, daqui uma semana eu quero ver a resposta do Senhor. Aí passa 3 anos, você já esqueceu do chamado do Senhor sobre a sua vida, você já esqueceu da palavra do Senhor na sua vida. Por quê? Porque você procura por resultado imediatista. Mas a cultura do reino não é uma cultura de resultados, não é uma cultura de imediatismo, é uma cultura de fundamentação. Ou seja, a gente primeiro fundamenta para depois a gente ver resultado, para depois a gente ver fruto. Então a árvore boa não é a árvore que tem fruto,
É a árvore que está enraizada, de fato, no Senhor. Outro inimigo das disciplinas espirituais, falta de prioridade. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, vou até beber um pouquinho já. Falta de prioridade. A gente tem muita mania de falar uma palavrinha que é não tenho tempo. Tá, não tenho tempo pra quê? Né? Porque ter tempo pra mexer no celular, desculpa se eu estou sendo um pouquinho rude, mas é com muito amor pra tratar vocês. Mas tem tempo para mexer no celular, tem tempo para falar com os amigos, tem tempo para ir, sei lá onde, para outro lugar, tudo tem tempo. Mas para ter tempo com Deus, não tem. Por quê? Porque Deus não é prioridade na sua vida. E se Deus não é prioridade na sua vida, outra coisa está sendo prioridade. E aí, se é outra coisa, então outra coisa está sendo Deus na sua vida. E aí, eu queria que você tirasse também essa mentalidade de que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar. Tudo bem, Deus não está sendo prioridade, então comece a colocar Deus como prioridade na sua vida. E também, o inimigo das disciplinas espirituais é ir na força do nosso braço. Ou seja, a gente está lá, tem outro extremo, né? A pessoa, ela sempre está falando, olha, eu li a Bíblia toda, eu jejuei, orei, sei lá quantas vezes por dia. Tudo bem quando a pessoa não está com orgulho, mas quando ela está falando o quê? Eu estou tentando conquistar o amor de Deus pela minha própria força. Estou tentando mostrar para Deus o quanto Ele pode me amar. Mas a verdade é que tudo aquilo que a gente faz, disciplinas espirituais, a gente não vai conquistar o amor de Deus. Porque o amor de Deus já é suficiente, Ele já nos amou. Então você não vai conquistar o amor de Deus pela força do seu braço, pelo quanto que você lê a Bíblia, pelo quanto que você ora. Isso aí não vai acontecer, tá bom? E aí, agora eu vou entrar, então, nos efeitos, então, da nossa mente, trazer coisas científicas, comprovadas cientificamente. E o que eu quero que você entenda é que todos os estudos comprovam que nós fomos criados para disciplinas espirituais. Nós fomos criados para orar, nós fomos criados para ler a Bíblia. Então, enfim. E aí, tem aqui disciplinas espirituais que a gente conhece, que todo mundo sabe, mas também tem outras que é importante a gente saber. Então, a primeira, oração, leitura da palavra, jejum, adoração, serviço, confissão e comunhão. Talvez você se assuste e fale, como assim confissão e comunhão é disciplina espiritual? Mas se você está no corpo de Cristo, isso se torna uma disciplina espiritual. Você vai entender mais. Então, vamos para o primeiro ponto, que é a oração. E aí eu vou ler o que o estudo fala, que é aumentar a resistência à dor. Ou seja, diminuir a estimulação do nosso córtex parietal superior, que é o córtex responsável pela nossa atividade sensorial, que nos traz ter percepções físicas de tato ou dor. O que evidencia é que quando uma pessoa está em oração e atividade dolorosa e ambiente desagradável, ela tem uma resistência maior, porque existe essa atividade diminuída no córtex responsável pela sensibilidade. Então, traduzindo, quando você está orando lá no seu quarto, fazendo a sua oração, existe essa ativação no nosso córtex, e que o nosso córtex está ali no tato, na dor. Então, quando você percebe dor, quando você percebe o ambiente, existe essa diminuição. Então, eu penso muito nos mártires, tanto da Bíblia quanto os que não estão na Bíblia. Então, eles oravam muito. E não quer dizer que eles não sentiram dor. Eles sentiram. Mas eles conseguiram passar pela dor, porque existe essa estimulação no córtex. Então, o que a Bíblia vai falar sobre essa dor? Então, lá em Mateus 26, 36 do 46, Jesus, ele está lá no Getsemane, e a gente conhece essa passagem. Então, ele começa a orar ao Pai, ele fala, Pai, afasta-se, se possível, o cálice de mim. Afasta-se, se possível, a cruz de mim, mas seja feita a sua vontade. E aí, nesse momento de dor, de angústia de Jesus, mesmo assim, ele vai em direção à cruz. Mesmo ele sentindo dor, e a gente vê também ele na cruz orando. Então, a oração, ela é poderosa para diminuir as dores físicas, mas também as dores espirituais. Outro ponto, aumenta a felicidade, aumenta a atividade do sistema límbico, que é responsável pelas emoções, aumenta a quantidade de serotonina e de dopamina, que são neurotransmissores relacionados à felicidade. Então, a pessoa que ora, ela tem uma atividade maior nesse cérebro emocional e ela tem maiores índices de satisfação. Eu gosto muito disso, porque eu não sei você, mas quando eu tô triste, o pior dia da minha vida, eu vou para o meu quarto, fecho minha porta e oro. Minha querida, o sorriso no rosto depois. Por quê? Porque está comprovado cientificamente
que quando a gente ora, existe ali a liberação de neurotransmissores relacionados à satisfação. E a Bíblia também vai falar de duas pessoas, lá em Atos 16, 25 e 34, de Paulo e Silas na prisão. E o que eles estavam fazendo lá na prisão? Eles estavam orando e louvando. E eles estavam onde? Na prisão, ou seja, mesmo em ambientes difíceis, ambientes dolorosos, eles estavam felizes, eles estavam louvando ao Senhor. Outro ponto, descansa mais do que o sono. Isso aqui é muito legal. A atividade elétrica do cérebro, elas têm algumas frequências, como se fosse um rádio. Durante a oração, a onda ou frequência gera mais descanso do que sono. É uma frequência de altíssimo nível de descanso, diminui o cortisol responsável pelo estresse. Ou seja, o estudo diz que se você orar e não precisar, você não vai te descansar mais do que você dormir 8 horas. Então, se você estiver cansado com sono, vai orar. Tá? Então vai orar, você precisa ter um momento ali. Eu fui pra casa ontem bastante tarde, eu precisava terminar a mensagem, eu falei, vou usar essa ferramenta. Então comecei a orar, minha querida, fui até 3 horas da madrugada e hoje estou aqui feliz e contente, porque a oração, ela satisfaz a gente e traz mais paz pra gente do que o próprio sono. E aí eu queria falar de uma pessoa que você conhece, lá em Marcos 1:35, que vai dizer, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ou seja, Jesus, a gente até escandaliza, né, às vezes. Jesus saía de madrugada, Jesus ficava no solitário. E de madrugada ele saía, e do outro dia, de manhã, ele já começava a caminhar, já começava a curar, já começava a orar pelas pessoas. Da onde que vem essa paz para Jesus? Da onde que vem esse descanso físico? É da oração. Então é por isso que Jesus passava mais tempo orando do que dormindo. Então, vamos passar mais tempo orando, mas pode descansar também, tá? Outra coisa, melhora a autoestima, aumenta a quantidade de ocitocina, conhecida como hormônio do amor, que tem sido muito relacionado à autoestima. Então, quando a gente ora, libera essa ocitocina que é relacionada à autoestima. E aí, em Salmo 139, 13 e 14, vai dizer, tu criastes o íntimo do meu ser. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Maravilhosas são as tuas obras. Disso tenho certeza. Ou seja, a oração é aquele lugar onde a gente vai liberar sim a ocitocina, mas é o lugar também onde a gente recebe o coração de Deus para as pessoas, mas também sobre a gente. Então, quando a gente ora, esses pensamentos de baixa autoestima, pensamentos de eu sou uma pessoa feia, ou eu sou uma pessoa que não tem valor, esses pensamentos vão diminuindo, porque a gente começa a receber o coração de Deus sobre a gente. Então, os pensamentos que eram maus, agora se transformam em pensamentos bons, porque Deus começa a falar a nossa própria identidade. E a gente vai falando disso mais pra frente. E por último, na oração, melhora a capacidade de tomar decisão, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que se localiza a capacidade de tomar decisões racionais. Orando, você aumenta a capacidade e assim consegue tomar uma boa decisão. Então, por isso que quando eu falo para as meninas que eu discipulo, você já orou? Ela vai tomar qualquer decisão, você já orou? Porque se você não orou, não tá certo esse negócio. Então você precisa orar antes de tomar qualquer tipo de decisão. Qualquer tipo de decisão, seja para pegar alguma coisa, qualquer coisa. Você precisa tomar essa decisão de uma forma racional, mas com a mente de Cristo. E lá em Lucas 22, 39, 42, que é também o momento ali do Getsemane que eu falei no início, Jesus, ele toma uma decisão que é se entregar. A gente sabe que Deus Pai disse, olha, eu preciso entregar o meu filho. Mas além de Deus Pai ter entregado o filho dele, Jesus tomou a decisão de se entregar. Então ele não estava ali só por obediência a Deus, mas ele tomou a decisão racional e falou, Pai, eu vou ser entregado, eu me entrego, eu estou tomando essa decisão racional. E aí, então, fechando agora, oração, a gente vai para a leitura da palavra. E essa aqui essa aqui é bem boa. Então, a leitura da palavra, os estudos que eles trouxeram, é que quando você lê de 1 a 2 vezes por semana, lá no seu cérebro, existe alguns efeitos significativos. Quando você lê 3 vezes por semana, já começa a acontecer algo extraordinário no seu cérebro. Agora, quando você lê 4 vezes a mais por semana a Bíblia, olha o que acontece, os efeitos no seu cérebro. E em outras coisas. Então, sentimento de solidão cai,
30%. Problema com raiva cai 32%. A amargura em relacionamentos como casamento, filhos e amigos cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimentos de estagnação espiritual cai 60%. Contato com a pornografia cai 61%. E aí os efeitos positivos, então a ação de compartilhar a fé aumenta 200%. A prática de formar discípulos aumenta 230%. Capacidade de guardar a palavra em sua mente aumenta 407%. Então não é só ler a Bíblia, não é só você, e de 1 a 2 vezes, é quando o pastor vem aqui, lê a Bíblia para você, quando você assiste um vídeo lá no Instagram, tá falando da Bíblia. Esses efeitos não são significativos. E aí tem muitas pessoas que vivem de domingo em domingo, só lendo a Bíblia, que o pastor abre aqui, e às vezes nem está biblicamente embasado, mas aí já é outro caso. Mas então, você precisa ler a Bíblia mais de 4 vezes, para que haja efeitos na sua mente. Então, para que haja o sentimento de solidão, para que ele caia, para que o alcoolismo caia, para que a estagnação espiritual caia. Então, esses são alguns efeitos. E aí, passando para a Bíblia, então, o que a Bíblia vai falar sobre a leitura bíblica? Ela vai falar sobre a transformação da nossa mente. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita bondade de Deus. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia cotidianamente, a nossa mente é transformada. Existe uma metanoia na nossa mente, onde não mais os nossos pensamentos, os nossos comportamentos são moldados pela nossa carne pecaminosa, mas agora são passados pela mente de Cristo. Então, como a gente tem a mente de Cristo? Quando a gente lê a palavra. Então, não tem como você ter a mente de Cristo só lendo no domingo, só lendo aqui a Bíblia. Não, você precisa ter essa mente transformada. Outra coisa que a palavra fala sobre a Bíblia, identidade e propósito. Lá em Jeremias 1:5 vai dizer: antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Ou seja, Deus é aquele que nos dá propósito e identidade. E onde que a gente vai encontrar a nossa identidade? A gente vai encontrar a nossa identidade quando a gente olhar para a palavra daquele que falou. Então, onde que está a fala dele? Está na Bíblia? Está na oração, quando você tem intimidade com ele. Então, a nossa identidade e propósito você vai encontrar na palavra. Então, quando você lê a palavra, você entende: tá, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio santo, eu sou uma pessoa que o Senhor me disse que eu sou escolhida. Então, não é mais o que o mundo fala que eu sou. Agora está baseado na palavra. E se Deus falou na palavra, então está feito. Não há mais nada que as pessoas possam dizer sobre a sua identidade, porque Deus já disse quem você é. Outra coisa, palavra como luz. Lá em Salmos 119:105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto muito dessa passagem e às vezes a gente pensa que é só a luz para o nosso caminho, só para nós passar, mas a luz para o caminho também pode ser a nossa mente. Então, também pode ser os nossos pensamentos, também pode ser a luz, que é a palavra, que santifica os nossos pensamentos, que traz transformação e luz para aquilo que está escuro, para aquilo que está oculto. Então, quando você lê a palavra, existe luz nos seus pensamentos e em tudo o que há em você. E por último, em relação à palavra é esperança. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Muitas vezes, quando uma pessoa ela está passando por um momento onde ela quer tirar a própria vida, é porque ela perdeu a esperança da vida. Então ela não tem mais esperança, ela não acredita que existe esperança vivendo. E como que ela vai silenciar isso? Tirando a própria vida. Mas aí a palavra diz que existe a esperança. Porque quem é a nossa esperança? Quem é o nosso futuro? Não é um futuro onde a gente tem carro, onde a gente tem bênçãos, mas a nossa esperança e o nosso futuro, lá na frente você enxerga Deus. Então a esperança que nós temos, nós encontramos na palavra, porque nós encontramos o próprio Criador de todas as coisas. Outra coisa, agora a gente vai passar então para o jejum. E aí, quero que você entenda, o seu corpo foi preparado para o jejum. Então, quando você me diz assim: Kézia, eu não consigo jejuar, Kézia, eu fico fraco,
você fica mesmo. Mas aí é seu corpo se preparando, porque nós biologicamente fomos preparados para o jejum. Deus nos criou para isso. E aí, até a medicina vai dizer isso. Então, trazendo coisas científicas aqui para vocês. Melhora, então, o jejum melhora a concentração e criatividade. Quando você está comendo, e aí eu quero dizer presta atenção, quando você está comendo, seu fluxo sanguíneo vai para onde? Para a digestão, vai para baixo. Então ele está ali processando a comida que você está comendo. Agora, você sente moleza, enfim. Por isso que depois que eu como, estudar não presta. Então você come, vai todo o seu fluxo sanguíneo vai para baixo. Mas aí quando você não come, o que acontece? O seu fluxo sanguíneo vai para a sua mente, vai para o seu cérebro. E aí, por isso que você tem uma melhor concentração e criatividade. Então, quando você estiver estagnado aí na sua criatividade, na sua concentração, tá lá estudando a Bíblia, não tá conseguindo, vai jejuar, que o seu fluxo sanguíneo vai para a sua cabeça e você vai conseguir ter mais concentração. Facilita também a nossa aprendizagem e construção de novos hábitos. Estimula uma produção de novas células neuronais, tem uma biogenese neuronal, tem um fator de crescimento de neurônios quando estamos em jejum. A aprendizagem e a criação de novos hábitos nada mais é do que encontro de neurônios, pontos que se conectam, cresce mais quando estamos em jejum. Então, existe um crescimento de células neuronais, existem neurônios fazendo ali a sua função. Então, quando você está em jejum, melhora também a sua memória e aí também forma mais eficaz a autofagia, que é o processo de renovação celular. Então, células que estavam ficando velhas, elas de certa forma são regeneradas ou renovadas, que está associada à longevidade, ou seja, você vive mais quando você tem o hábito de jejuar. Então, se você quer ter uma vida mais longa, jejue. E lá em Josué 14:11, Caleb vai dizer assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquele dia. Caleb provavelmente estava bem velhinho aqui, mas o que ele está falando? Eu estou forte ainda. Como no tempo quando Moisés me enviou para ser um espião na Terra Prometida. Eu ainda estou forte. Então, quando você jejua, o Senhor está renovando o seu corpo. O Senhor está te dando ainda mais longevidade na sua vida. Reduz também os níveis de inflamação e estresse. Quando a gente está comendo, parece que estamos acalmando os nossos sintomas. Aparentemente te alivia comendo um doce ou uma comida, mas não é duradouro e te estressa depois. Isso gera uma necessidade de sempre mais. Mas o jejum, ele reduz o estresse por completo. Então, eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma fonte ali de escapulir para o doce. Então, quando eu estou estressada, eu passei um dia ali muito cheio, eu vou para onde? Para o doce. Só que o doce não é suficiente. Por quê? O doce uma hora acaba. E aí você sempre vai querer um pouquinho mais. E isso só te gera estresse. Mas quando você jejua, o seu estresse ele é aliviado, não existe um estresse ali, ok? Então, passando agora para a Bíblia, o que a Bíblia vai falar sobre jejum? Jejum quebra o jugo. Lá em Isaías 58:6 diz assim: o jejum que desejo não é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então, o jejum, ele liberta a gente, ele tira todo o jugo e ele tira o oprimido e traz a liberdade. Então, quando você estiver orando por alguém, é bom que você jejue, para que essa pessoa seja liberta de todo o jugo, para que essa pessoa seja liberta de tudo aquilo que tem aprisionado ela. E se você tem algo que tem te aprisionado, porque muitas vezes, sendo bem sincera, tem algo que aprisiona a gente. Pode ser o nosso celular, pode ser um pensamento, pode ser qualquer coisa. O que você faz? Você vai lá e você jejua, orando e declarando liberdade. O jejum também produz coragem mesmo diante da morte. Lá em Esther 4:16 vai dizer: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda
ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, o jejum, ele te dá um poder e ele te dá coragem e ousadia, mesmo diante da morte. Então, mesmo diante da morte, mesmo que as circunstâncias estejam falando que é só caos, que é só morte, o jejum te prepara para coragem e ousadia do Senhor. E o jejum, por último, ele é o jejum em meio às tentações. Então, lá em Mateus 4, 1, 2, vai falar sobre Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, como é que Jesus, sendo homem e sendo Deus, ou seja, ele estava nos ensinando como viver, como é que ele venceu a tentação de Satanás? Ele venceu pela palavra, mas também ele venceu pelo jejum. Então, o jejum, quando você está passando por tentações, quando existem propostas nas suas vidas, você precisa de jejuar, porque aí você vai entender, olha, é isso que a palavra diz, é isso que Deus diz. Então, é para esse lugar que eu estou sendo direcionado. E aí, em quarto lugar, a adoração. Então, o que os estudos dizem sobre a adoração? Uma pesquisa descobriu que pessoas que frequentam cultos têm 55% menos risco de morrer e apresentam menos desgaste no corpo causado pelo estresse. O estudo indica que não é só estar com amigos ou em grupo que faz bem, mas a própria experiência da adoração ativa algo no corpo e na mente. Então, quando você está em adoração, quando você vem ao culto, você tem 55% menos de risco de morrer, de desgaste no seu corpo. Eu sei que muitas vezes a gente fica desgastado no nosso corpo, mas é muito melhor estar com Cristo do que no mundo. A gente fica muito mais alegre e feliz. E, por último, o louvor diminui a atividade da amígdala, que a amígdala é localizada no cérebro e ela é aquela que ativa o medo e a ansiedade. Então, o louvor e a adoração, ela diminui essa atividade na amígdala, conhecida como medo e ansiedade. Então, o que a Bíblia vai falar sobre adoração? Lá em Atos 16, 25, a gente volta de Paulo e Silas. Então, mas à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão se moveram. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, a adoração não é somente trazer alegria, não é somente trazer paz, tirar o medo, tirar a ansiedade, mas ela também é capaz de quebrar todas as correntes. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, quebraram as correntes, as portas se abriram. Então, é por isso que quando a gente está aqui no momento de adoração, a gente fala, vamos lá, gente, louva o Senhor, vamos lá, adore Ele com as suas palavras. O que a gente está falando? A gente está falando quando você declara, você está tirando as correntes, você está trazendo liberdade nos momentos difíceis. E aí, 5 de disciplinas espirituais, o serviço, ou seja, servir. Servir na igreja, que os estudos dizem, está associado a menos depressão e ansiedade. Promove senso de pertencimento e propósito. Voluntariar-se, mesmo que 1 hora por semana, está ligado a envelhecimento biológico mais lento, redução da pressão arterial, menor risco de doenças cardíacas. Servir os outros está relacionado a melhora da saúde mental e física, mais satisfação com a vida, redução dos sintomas depressivos, aumento do bem-estar social. Então, o que o estudo fala? Olha, quando você serve ao Senhor pelo menos 1 hora por semana, então quando o Vitor manda lá no grupo, gente, venha para a escala de serviços, venha ser um voluntário, quando você serve uma vez aqui no culto, o que acontece? Você está reduzindo o seu envelhecimento, você está reduzindo também problemas cardíacos, está reduzindo problemas mentais, físicos, você tem mais satisfação. Então, já deixa aí para vocês um combinado, no próximo culto vamos se voluntariar para a gente estar com saúde boa. Então, o que a Bíblia vai falar então sobre servir ao próximo? Lá em Atos 20, 35, diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse:
há maior felicidade em dar do que receber. Ou seja, Jesus falou que é melhor que você dê, porque existe mais felicidade. Os estudos estão comprovando que sim, existe mesmo, mas Jesus já tinha falado, existe felicidade quando você dá ao outro, quando você serve ao outro, e não quando você só fica sentado recebendo. E aí eu queria trazer uma lição para vocês sobre o serviço que eu aprendi, que é, se nós temos a visão, então nós temos a missão. E o que isso significa, Kézia? É que qualquer coisa que você vê, qualquer coisa que você tenha visão, você tem a missão de fazer algo. Então, é para qualquer coisa. Quando eu sempre lembro dessa frase, quando eu entro no banheiro, lá na faculdade, e tá um caos, tá cheio de papel na pia, cheio de papel no chão, eu não consigo não pegar o papel e colocar no lixo. Porque se eu tenho uma visão, eu tenho uma missão. Então, se eu tô vendo algo jogado no chão, eu não vou falar, o Jordan vai lá pegar pra mim e tá tudo bem. Outra pessoa, um líder pega lá. Não, você viu, então você vai lá e pega. Porque nós não somos pessoas pacíficas no reino de Deus. Nós não somos pessoas onde nós esperamos que o outro faça aquilo que nós deveríamos fazer. Então, agora, toda vez que você vê algo que está de errado, você vai lá e faça algo por aquilo. Por mais que você não consiga fazer algo com as suas mãos, pense em algo, elabora, ora para o Senhor. E aí a gente passa para a confissão, e aqui a gente pode prestar um pouquinho mais de atenção, se você está ali, alguma coisa, vamos prestar um pouquinho mais de atenção aqui em confissão. Então, quando a gente confessa, colocamos em palavras aquilo que nós reprimimos. E quando colocamos em palavras, damos outro sentido. Confissão é também vulnerabilidade, ou seja, é mostrar algo ruim ou algo escuro dentro de você para o outro, para que haja uma liberdade. Então, quando a gente fala sobre confissão em disciplinas espirituais, a gente precisa ter muito claro isso. Porque às vezes a gente acha que só ler a Bíblia, só jejuar e só orar é o suficiente. Mas se você não confessa a alguém aquilo que você tem dentro de você, então você não está biblicamente embasado. Você precisa o quê? Ser vulnerável. E por que é tão difícil ser vulnerável? Eu entendo você. Era muito complicado para mim ser vulnerável, porque eu estou mostrando para uma pessoa algo ruim dentro de mim. E é muito difícil mostrar que eu sou ruim. É difícil, porque você fala, nossa, existe algo ruim dentro de mim. Existem coisas, pensamentos tão obscuros dentro da minha cabeça. E o que eu faço? Eu preciso falar. E aí a gente vai entender para quem que a gente fala. E também confessar, ele traz o quê? Traz luz ao oculto. Então, quando você confessa, existe liberdade, porque você está falando, olha, por mais que seja um pecado mais grande, maior da sua vida, isso vai trazer liberdade para você. E confissão também é você esvaziar-se de si mesmo, é você abrir mão desse eu ideal que você idealizou na sua cabeça, uma ideia perfeita, que você tem que ser perfeita em tudo, que você não pode errar nunca, que tá tudo bem eu ser perfeita, tá tudo bem as pessoas verem que eu sou linda e maravilhosa. Mas quando você confessa algo para alguém, você está esvaziando disso. E o que a Bíblia fala? A gente fala que a gente deve esvaziar-se de nós mesmos. Então, se você acha que você é muito perfeitinho, que você é lindo e maravilhoso, desculpa, você não é. A gente não é lindo e maravilhoso. A gente está cheio de pecado, porque a nossa carne é pecaminosa. E aí a gente precisa entender, olha, esse eu ideal que eu idealizo na minha cabeça, de uma pessoa perfeita, não existe. Então eu preciso ir para a palavra, quem eu sou de verdade. E você só vai saber quem você é de verdade quando você fala. E aí uma pergunta para você, eu posso confessar o meu pecado somente para o Senhor? O que vocês acham? Sim? Não estou ouvindo. Posso confessar o meu pecado somente para o Senhor? Ah, entendi. Que bom, essa igreja é muito biblicamente embasada. O que a Bíblia vai falar? Em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, quando uma pessoa disser, Kézia, eu pequei com tal pessoa, e aí eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta e falei, Senhor, me perdoa. O que acontece? Deus te perdoa. Mas você foi lá falar com a pessoa? Você ficou com ela? Falou, pessoinha, me perdoa porque eu fiz tal coisa. É sempre difícil, porque você está sendo vulnerável com ela. Você está falando, olha, eu errei. E às vezes você nem errou. Às vezes você só precisa pedir perdão para ela.
Então, quando a gente vai confessar o nosso pecado, a gente tem que falar com o outro, seja um discipulador, seja uma pessoa que você confia. Você vai falar, olha, eu fiz isso, e essa pessoa vai te direcionar para o que você deve fazer. Se você deve ir lá pedir perdão, se for comigo, se você não falar comigo, eu vou falar para você pedir perdão. Mas ela vai pedir perdão para a pessoa, se você vai orar, enfim. Mas você precisa confessar, porque a palavra vai falar que quando nós confessamos uns aos outros, nós seremos então curados. Ou seja, Deus te perdoa, mas para você ser curado de uma ferida na alma, você precisa confessar para alguém. Então, já começa a pensar em algumas coisas que você precisa confessar, começa a orar, Jesus, liberta o meu eu de mim mesmo, e começa a me convencer, a confessar isso para alguém. E aqui a gente não está no lugar de a gente vai julgar você. Gente, a gente tem pecado também. Eu erro todo dia. E eu tenho lugares onde eu preciso confessar o Senhor e as pessoas. E tá tudo bem, porque a gente é um corpo de Cristo. Mas para esse corpo estar saudável, a gente precisa confessar os nossos pecados. Lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como eu estava falando, você pode sim orar ao Senhor, Ele vai te perdoar, e a palavra fala que vai perdoar, mas também Ele vai te purificar. Então, quando nós confessamos ao Senhor, Ele está purificando a gente de nós mesmos, a gente está sendo vulnerável. Então, o que eu quero falar sobre confissão não é só você ser vulnerável com alguém, é ser você ser vulnerável com Deus também. Tem muito crente que é difícil ser vulnerável com Deus, que é difícil falar, Deus, olha esse pecado em mim. Deus sabe de todos os seus pecados, mas você precisa confessar para Ele com a sua boca aquilo que você está sentindo. E por último, a disciplina espiritual, comunhão. Então, os estudos apontam que com 9.000 adultos mais velhos na China, revelou que compartilhar refeições está associado a menores taxas de depressão. Pesquisas indicam que refeições compartilhadas promovem sentimentos de pertencimento e conexão comunitária. Ou seja, quando a gente está em comunidade, quando a gente está em comunhão uns com os outros, existe menos taxa de depressão. Então, quando a gente faz ali um café, o que a gente faz? Porque a gente gosta de comer? Também, mas porque a gente está em comunhão uns com os outros. A gente quer conversar com vocês, a gente quer conhecer vocês, a gente quer ser íntimo de vocês. E aí existem dois tipos de comunhão na palavra. Existe a comunhão com Deus, lá em Gênesis 3:8, que vai falar: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então existe essa comunhão com Deus, que desde lá no início, em Gênesis, Deus estava buscando comunhão com o homem. E o que acontece? Deus para de ter comunhão, Deus para de ir no jardim mesmo quando o homem peca? Não, mesmo quando o homem pecou, Deus começa a aparecer no jardim. Obviamente que existe um efeito por conta do pecado do homem, mas o que Deus sempre buscou foi comunhão conosco. Então, nós precisamos ter comunhão com Deus. Mas também a Bíblia vai falar sobre uma outra comunhão, que é uma comunhão uns com os outros, que é lá em Lucas 28, 19 e 21, que vai falar: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus, ele tinha o quê? Ele estava com o quê? Ele estava tendo comunhão com alguém que ia negar ele, com alguém que ia pecar contra ele, com alguém que ia acusar ele, entregar ele. Ou seja, ele não parou, não falou: olha, Judas, com licença, por favor, você não precisa ceiar aqui conosco. Você não vai comer o pão. Não, Jesus deu o pão para Judas. Jesus deu o cálice para Judas. Por quê? Porque Jesus entendeu que a comunhão ali era necessária. Então, quando a gente fala sobre comunhão uns com os outros, nós estamos dizendo que muitas vezes nós vamos ter que sentar na mesa daqueles que nos magoaram, daqueles que feriram a nossa alma. E está tudo bem. Porque Jesus fez isso, porque a gente é tão lindo e maravilhoso, não vai fazer. Então, quando alguém te magoou, você vai fazer o quê? Um banquete para ele, como Jesus fez. Você vai sentar à mesa com ele, vai olhar nos olhos e vai falar: eu continuo te amando.
porque é isso que Jesus fez. Então, se é isso que Jesus fez, é isso que nós faremos. Então, voltando aos pontos aí para a gente encerrar. Então, oração, o que ela gera em nós? Ela nos dá ali intimidade com o Senhor, identidade, propósito no Senhor, leitura da palavra, ela melhora. Então, a partir de agora, comece a ler a Bíblia 4 vezes por semana, nem que seja um versículo sequer. Jejum, ele traz longevidade, ele proporciona, então, atenção, ele proporciona que a gente consiga quebrar os jugos. Adoração também quebra os jugos. Serviço, quando a gente serve pelo menos 1 hora por semana, a gente vai ter menos estágio de depressão, enfim. Confissão, confesse ao seu irmão e não somente ao Senhor. E comunhão, que é quando a gente está uns com os outros e com Deus. E aí eu gostaria que você começasse a pensar nessas disciplinas. Comece a pensar no que você tem falhado com o Senhor. O que você tem negligenciado no Senhor? O que não tem sido prioridade? Jéssica, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, enfim. Tudo bem, mas quais são as outras que precisam ser reabastecidas de disciplinas espirituais? Será que você precisa servir mais o seu irmão? Será que você precisa adorar mais o Senhor nos seus momentos de adoração? Ou você precisa ter mais comunhão uns com os outros? E você começa a pensar nisso. E agora eu queria te convidar para você fechar os seus olhos, se você puder levantar aí. Que a gente possa também entrar num lugar de arrependimento pelos momentos que a gente não priorizou as disciplinas espirituais, pelos momentos que a gente não priorizou os nossos tempos com Deus, mas também comece a pedir pela uma mudança de mentalidade, como fala uma palavra, que é uma renovação da nossa mente. Então, Jesus, nós agradecemos, Senhor. Nós agradecemos porque as disciplinas espirituais não é um lugar onde nós mostramos a nossa força, onde nós mostramos o quanto nós precisamos ser amados pelo Senhor, mas as disciplinas espirituais é um lugar onde nós nos colocamos no pó e falamos, nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor para ser vulneráveis, nós necessitamos do Senhor, Jesus, para confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Nós necessitamos do Senhor Jesus para esvaziar-se de nós mesmos. Pai, eu oro declarando sobre nós que nós não sejamos cheios de nós mesmos, que nós não sejamos cheios, Jesus, do nosso ego, que nós não sejamos cheios de bondade, Pai. Nós não carregamos nada além do Senhor Jesus. Eu oro declarando sobre a Daily Church, Pai, nós não andaremos mais em passividade, nós olharemos, teremos visão, mas faremos algo. Se nós precisamos servir o nosso irmão, nós serviremos. Se nós precisamos orar, nós não vamos chamar o pastor, nós mesmos oraremos, porque nós teremos intimidade com o Senhor. Se nós precisamos entregar uma palavra para alguém profética de sabedoria, nós não chamaremos outra pessoa, mas nós teremos intimidade suficiente para poder entregar. Então, eu oro, Jesus, esvazia nós de nós mesmos, esvazia nós, Jesus, da nossa priorização no nosso dia. Pai, quantas vezes nós temos priorizado pessoas que não merecem, quantas vezes nós temos priorizado pessoas que não devem estar no nosso cotidiano, mas nós devemos priorizar em primeiro lugar a intimidade com o Senhor. Então eu declaro, Jesus, também sobre a Daily Church, priorização nos seus dias, priorização que ao levantar, que ao abrir os olhos, a primeira coisa não seja pegar no celular, mas a primeira coisa seja falar bom dia, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, que os nossos olhos ao acordar seja primeiro, Jesus, para olhar nos seus olhos, que os nossos olhos ao acordar seja primeiro para ver a sua face. Jesus, eu declaro que a Daily Church não vai caminhar, Jesus, num lugar de passividade, não vai caminhar num lugar onde desejamos bens, onde nós desejamos as suas mãos. Senhor, nos dê os seus olhos, Senhor, nos dê o seu coração, Pai, que nós tenhamos o seu coração sobre nós mesmos, que nós tenhamos o seu coração, que a nossa identidade seja firmada na rocha, mas a rocha nós precisamos escavar, na rocha nós precisamos trazer a nossa força, na rocha muitas vezes a gente vai estar cansado, nós vai estar aflito, mas nós vamos olhar para o Senhor, nós vamos
pensamento de morte. Eu declaro vida sobre os nossos pensamentos. Eu declaro vida sobre os nossos comportamentos. Eu declaro vida, Jesus, em abundância sobre nós. Pai, obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, porque nós fomos convencidos, Pai, nós temos que fomos convencidos de que nós precisamos olhar para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque não é nós que nos convencemos, mas é o próprio Espírito Santo. Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus, se o mar não se abrir, clamando sobre as águas, e tua palavra viva está, e o Senhor vencerá, e quem pode se voltar, tu és anotar todos os pontos práticos ali e exercer no seu dia a dia. Alguns recados importantes. Bruno Esponja está chegando. Se você não garantiu seu ingresso, garanta. Nós estaremos lá como igreja. Todas as quintas-feiras nós temos feito lives de aquecimento. Então tem sido um período precioso. Participe conosco. E se você quer ser um voluntário também, nós contamos com você. Se você quer praticar tudo isso que a Kézia falou, então nós contamos com você. Saindo então, os que estão chegando a primeira vez, nós teremos um café, nós queremos te conhecer mais, nós queremos conversar mais. E todos vocês que vieram a primeira vez, vocês vão receber uma lembrancinha. Então não saiam daqui antes de receber um abraço de cada um de vocês. Coloque a sua mão nas posições de receber. No nome de Jesus, nós já estamos encerrando o nosso culto. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias, nos levando além da margem. E que o próprio Deus da paz, em todos os momentos e situações, nos dê shalom. Amém. Café.